Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os nossos objetivos? Acompanhem. Bom, nós fazemos a leitura de trechos de entrevista, tá? Também identificaremos informações explícitas, aquelas de fácil localização dentro do texto. Vamos identificar o sujeito presente em cada enunciado e também reconhecer os diferentes tipos de sujeito. Você lembra a respeito de sujeito, predicado, algo assim? Já ouviu falar nisso? Né? Então é importantíssimo que nós saibamos disso. Vamos seguir então. Começando a nossa conversa. Você sabe identificar o sujeito de uma oração? Como que eu faço essa identificação? Não é uma coisa muito simples, né? Para quem está começando, na primeira, segunda vez, talvez, né, precise de vários exercícios para você entender melhor, certo? Mas basicamente, né, o que eu preciso saber do sujeito, né? Primeiro, numa frase, eu sempre preciso saber qual é o verbo, né? Qual é o verbo daquela oração, e sabendo o verbo daquela oração, eu tento identificar, né, sobre, né, quem é o sujeito daquela oração, tá bom? O que é o sujeito exatamente, né? O sujeito é quem pratica, sofre ação, sobre quem se fala, né? Tem várias formas de definir o sujeito. Então, por exemplo, André gosta de chocolate. Quem gosta de chocolate? André. Portanto, André seria o meu sujeito, tá bom? Então, eu estou falando sobre André, né? E o que eu falo sobre André? Que ele gosta de chocolate. Seria daí o predicado, né? Se nós fôssemos analisar também o predicado. Agora nós estamos falando apenas de sujeito, tá bom? Então, sobre quem eu falo, né? Então, seria o sujeito, beleza? Vamos ler então trechos de uma entrevista. Assim, né, através da leitura nós conseguimos entender melhor como a linguagem, né, se desenvolve dentro da sociedade, tá bom? Então vamos acompanhar a seguir trechos de uma entrevista sobre a crise da água, concedida por Marcelo Rezende, titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, à Agência Brasil, tá bom? Vamos lá então, olha o título aqui, então a manchete, né, ou o título aqui da nossa entrevista. Economia de água deve virar rotina, defende especialista. No Distrito Federal, o consumo doméstico chega a 82,5% da produção de água tratada, segundo o CAESB, que deve ser a Companhia de Saneamento, né, da região. Em um contexto de falta de chuvas, o sistema de abastecimento chega ao limite nos horários de pico. O que seria esse horário de pico? Seria um momento que tem mais pessoas utilizando. Então, geralmente, quando as pessoas estão mais em casa, né? Então, o horário de pico geralmente é na hora do almoço, né? É antes de ir para o trabalho, em alguns momentos, ali pode ser o horário de pico, ou principalmente à noite, que a maioria das pessoas está em casa, né? Está consumindo muita água para preparar a alimentação, para tomar banho, para fazer várias ações ali na sua residência, certo? Vamos seguir. Continuando nossa leitura. Então, sempre dentro de uma entrevista, nós temos sempre assim, a identificação de quem está perguntando e também a identificação de quem está respondendo. Vamos lá. Então, a pergunta inicia ali da Agência Brasil. Pelos dados da CAESB, a população do Distrito Federal está economizando mais. Isso é suficiente? O Marcelo Rezende, então, responde. Tudo o que está sendo feito agora, em termos de obras, poderia ter sido feito de forma mais planejada há alguns anos. Não precisaríamos estar passando por isso, mas eu vejo que o risco de a gente ficar sem água é muito baixo. Então a Agência Brasil faz uma nova pergunta. Essas medidas serão suficientes em longo prazo? Então o Marcelo Rezende responde, estou dizendo até a próxima estação chuvosa. Se a gente tiver uma estação chuvosa ruim, a gente vai precisar de novo recorrer a outras alternativas. A Agência Brasil pergunta, o que a população pode fazer? Marcelo Rezende então responde, eu acho que nós somos um dos principais fatores do processo.
Se a gente ajudar, eu acho que a gente vai passar com mais tranquilidade esse ano. Agora, já estamos economizando, mas acho que precisa ser algo mais difundido. As pessoas precisam colaborar mais ainda. Eu sou favorável à aplicação de multa para pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada, lavar carro, porque isso não deveria ser feito, nem em momento em que não houvesse crise. A Agência Brasil, então, lança uma nova pergunta. Uma vez que o volume de água aumenta nos reservatórios atuais, ou mesmo que acrescentem novas fontes, os moradores do Distrito Federal poderão voltar ao consumo normal? Marcelo Rezende responde: a economia deve continuar, pois a água é um bem finito e deve ser preservado. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam e desperdiçam muita água tratada com ações que poderiam ser feitas com água de reuso. Olha que interessante, né? Então, nós observamos muitas vezes, né, uma crise hídrica, provocada, claro, pela ausência de chuvas, mas também essa falta de cuidado das pessoas com a água, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos. Não é só porque a gente vai pagar mais que a gente não deve gastar muito, né? A gente vai economizar porque nós precisamos ter consciência, reaproveitar a água, né? Ou captar a água da chuva, sempre que possível. Então, tudo isso ajuda, são ações pequenas, mas importantes, que podem contribuir muito, né? Para que a gente não use tanta água e no momento de seca precisa às vezes fazer ali, né, uma economia forçada aí, né? E não é legal, né? Tá bom? Vamos lá? Vamos analisar. Leia o trecho da entrevista. Eu sou favorável à aplicação de multa para pessoas que estejam usando água tratada para lavar calçada, lavar carro. Muitas famílias consomem muito acima do que deveriam. Observe que esse trecho refere-se à fala do entrevistado. Que palavra é empregada para se referir a essa pessoa? Que verbo acompanha essa pessoa? A declaração consomem muito acima do que deveriam é atribuída a quem no segundo trecho destacado, né? Então percebam, né, essa questão. Todo o enunciado ele está se referindo a alguém, né? Essas pessoas, quem consomem muito acima do que deveriam, né? As pessoas, as famílias, né, que formam, né, tudo isso. Então observe, olha o verbo, né? Consomem, né? Quem está consumindo? Quem é o consumidor desta água? Né? Observaram? Então, tudo isso faz parte do enunciado, né? Então, muitas famílias seria quem? Se nós fôssemos acompanhar, seria o sujeito que praticou a ação de consumir, né, esta água. Bom? Olha lá, então. A palavra eu, que é um pronome pessoal, ela se refere à pessoa que fala, que é o entrevistado, acompanhada pelo verbo ser, flexionado na forma da primeira pessoa do singular. Então, eu sou, né? Então, isso é importante perceber quem está falando e se colocando dentro do texto. E a declaração consomem muito acima do que deveriam é atribuída às famílias, aquilo que eu já falei. Então, quem consome muito acima do que deveriam? As famílias. Logo, eu tenho ali o meu sujeito estabelecido, né? As famílias. Ou muitas famílias, no caso, né? Aqui para combinar com a frase correta. Então, ampliando o nosso conhecimento, tá bom? Então, o termo muitas famílias que foi utilizado aqui, ele pode receber o nome de sujeito desta oração, tá bom? Sujeito é sobre o qual se faz uma declaração ou é responsável por realizar ou praticar, ainda sofrer ou receber uma ação ou estado. Por exemplo, gosto muito de pizza. Quem gosta muito de pizza? Eu, né? Então, o eu é um sujeito oculto aqui, né? Mas as pessoas subentendem quando eu digo gosto muito de pizza, né? Que eu estou falando sobre o meu gosto. Então, sabem que o sujeito está oculto, porém, ele existe dentro da frase, né? Então, alguém praticou aquela ação de gostar muito de pizza, certo?
Agora nós temos a nossa atividade para você pensar, para você entender melhor, né, essa questão então do uso e também do texto. Acompanhe o trecho e responda. No trecho acima foi feita uma declaração. Sobre quem se faz uma declaração aqui? Observe, já voltamos. E aí, você conseguiu responder? Teve dificuldade? Então, o professor, explicou ali sobre essa questão do texto. Alguns prestaram atenção, outros não. Vamos então ver quem acertou. Espero que você tenha acertado aí. Olha lá. Então, perguntei, no trecho aqui, foi feita uma declaração. Sobre quem se faz uma declaração, Então, primeiro, está se declarando algo a respeito dos moradores do Distrito Federal. Portanto, os moradores do Distrito Federal representam o sujeito da oração. Porque é isso, sobre quem se faz uma declaração, em uma oração, esse termo então é chamado de sujeito, tá bom? Então, quem praticou, ou recebeu, ou sofreu ação é chamada de sujeito da oração. Beleza? Vamos pensar um pouquinho juntos aqui? Olha lá o trecho. A água é um bem finito e deve ser preservada. Observando esse trecho aqui, O que nós podemos entender, Quem que é um bem finito e deve ser preservada? Quem? A água. Então, a água seria o sujeito da minha oração. Então, entenderam? Muitas vezes o sujeito vem no início da oração, então fica fácil de identificar. Mas isso nem sempre acontece. E aí nós precisamos entender o processo, Como é que eu identifico? Então, primeiro eu observo o verbo
E aí, a partir do verbo, eu faço a perguntinha. Quem praticou essa ação? Né? Quem cantou muito bem ontem? Né? Então, tem lá o nome da pessoa que cantou muito bem ontem. Então, eu sei que o nome dela representa o sujeito. Né? Então, ontem à noite, se fosse assim, ontem à noite, Maria cantou muito bem. Aí eu inverti um pouquinho, né, a ordem da frase. Então, fica mais difícil, né? Mas é a mesma resposta, né? Quem cantou muito bem? Maria, né? Continua sendo o mesmo sujeito, beleza? Então, olha lá. A água é um bem finito, deve ser preservada. De quem estamos falando? Então, a declaração é atribuída a quem? Que nome nós vamos dar a essa parte da oração? Então, nós estamos falando da água, né? Quem é um bem finito? A água. Então, ela deve ser preservada, né? Então, nos dois momentos nós estamos falando sobre a água, embora eu tenha duas orações, porque eu tenho dois verbos aqui estabelecidos dentro do meu período, beleza? Aplicando o nosso conhecimento, é importante, né? Então, nós aprendemos e nós precisamos praticar para que nós saibamos muito bem do que nós estamos falando. Então, olha o conceito aqui, então, de sujeito simples. O que seria sujeito simples? Dentro aqui da gramática, das normativas de língua portuguesa. Sujeito simples é o sujeito que apresenta apenas um núcleo. Como assim um núcleo, professor? Geralmente ele fala sobre uma única coisa, né? Tem uma palavrinha-chave ali, um substantivo-chave para ser chamado, então, de sujeito. Então, possui apenas um núcleo. Observe o exemplo. A população economizou a água. Aí eu pergunto para vocês, quem economizou a água? A população. Então, a população é o sujeito, né? Porque foi a população quem economizou a água. Já aqui, né, a ideia de sujeito composto, né, nós precisamos entender, né? O que é o sujeito composto? Aquele que apresenta dois ou mais núcleos, tá bom? Então, um núcleo, sujeito simples. Mais de um, então nós já vamos ter dois ou mais como um sujeito composto, tá? Então, observe aqui, ó. Um exemplo. A população e você economizaram água, né? Então, população é um substantivo, portanto, um núcleo, e você é outra palavra que representa o segundo núcleo. Portanto, nós temos aqui dois núcleos, portanto, dois núcleos formam um sujeito composto, tá bom? Então, não é difícil de entender, né? Se fosse assim, Igor e Everton gostam de estudar, né? Quem gostam de estudar? Igor e Everton. Igor representa um núcleo, Everton representa outro núcleo, portanto, sujeito composto, tá bom? Agora, atividade mão na massa para você fazer. Olha lá, agora é com você. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Peço que você acesse o link, né, que está no material, clique em começar para iniciar o jogo e escolha a alternativa correta para o que se pede no enunciado. Um tempo para você anotar essa informação.
Beleza, e aí, tudo anotadinho bonitinho? Vamos ver como é então essa apresentação desse jogo quando nós observamos lá no nosso computador? Vejamos lá. Então olha lá, como que aparece para você, né? Então aparece lá a parte da pergunta, né? E a parte das alternativas, você vai optar por uma das alternativas como resposta. Então você toca na resposta certa e aí ele vai permitir você prosseguir para as próximas perguntas. É bem legal porque você pratica ali virtualmente também, né? Realiza uma espécie de tarefa, mas de forma virtual. Então mais um tempinho para você anotar isso. E aí, conseguiu anotar tudo certinho? Muito bem, vamos conferir então o que nós fizemos em nossa aula. Olha lá. Então nós fizemos a leitura de uma entrevista, fizemos identificação do sujeito presente em alguns trechos e reconhecemos tipos de sujeito simples e também do sujeito composto. Beleza? Então agradeço a você que nos acompanhou. Até a próxima.